Olá, estudante da língua italiana. Vamos estudar hoje o verbo avere, que significa ter ou haver, na tradução para o idioma português. Tá? Nesse estudo, eu estou utilizando o dicionário gramatical Globo, de 1955, onde a gente fez uma consulta, né? O significado do verbo avere, da conjugação, né? Do emprego, né? Isso aqui é um livro raro, tá? Então, dicionário gramatical Globo. E ainda o vocabulário mínimo della lingua italiana per straniere, vamos ver aqui, os autores, o Baldelli e Mazzetti. Então, vamos ver o que nós temos aqui no nosso estudo do verbo avere. Primeiro, significa to have, avere, significa to have, ter, em inglês. Avoir, em francês, né? Haben, corresponde ao haben, alemão. Ou haver, ou tener em espanhol, né? Estudantes de espanhol sabem que o B soa como V, né? Então não é haber, é haver e tener. Vamos então à nossa primeira parte aqui, que é a conjugazione. Depois nós vamos ver aqui o emprego, né? Os principais, como ele é empregado, né, esse verbo, e ainda, por último, vamos fazer um treinamento de pronúncia, tá? Então, a conjugação. A nomenclatura italiana do verbo é diferente da portuguesa em alguns casos. É necessário ter em mente uma primeira divisão geral. Os verbos dividem-se em simples, simplicity, quando constituídos de uma só forma verbal, e compostos, composti, quando formados por um particípio passado do verbo precedido de uma voz do auxiliar, essere ou avere. Certo? Então, a nomenclatura dos verbos italianos são um pouquinho diferentes da portuguesa, né? E existe uma divisão geral, né? Que são os verbos simples, né? E os compostos, né? A forma verbal composta. Aqui eu tenho exemplo, io, né? Eu tenho, né? E aqui, ó, io ho avuto, né? Então, nós temos aqui é formado aqui por um particípio passado, aqui o particípio passado, precedido de uma voz no auxiliar, aqui, que ele está funcionando como auxiliar, tá? Voz do auxiliar, né? Que são os verbos essere e avere, que funcionam como os verbos auxiliares em italiano. Então, essa foi a primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Vamos agora então fazer então o estudo, né, da conjugação desse verbo no indicativo. Deixa eu tomar o meu café aqui um pouquinho, né? No indicativo, vamos verificar também ele no indicativo. Quais são os outros modos? No imperativo, no condizionale, no congiuntivo, no infinito, no particípio e no gerúndio, tá? Então, no presente, eu vou ler a conjugação dos verbos e a tradução para o português. No final do nosso estudo eu vou colocar o link
do nosso site, do nosso blog aqui, né? O blog, esse post já está lá para vocês estudarem, tá? Então, pelo blog aqui, vocês podem pegar toda a tradução, né? Do verbo. E aqui ele vai estar também aqui em inglês, tá? Ou melhor, em francês, tá? Eu também conjuguei esse verbo em francês, mas então resolvi não tirar aqui e deixar no post, tá? Então vamos lá. Io ho, tu hai, ele ha, noi abbiamo, voi avete, essi hanno. Isso aqui é no presente. Repetindo. Io ho, tu hai, ele ha, noi abbiamo, voi avete, essi hanno. Agora no imperfeito, que é o pretérito imperfeito, né, do português. Io avevo, tu avevi, ele aveva, noi avevamo, voi avevate, essi avevano. Repetindo, io avevo, tu avevi, ele aveva, noi avevamo, voi avevate, essi avevano. Passado remoto corresponde ao pretérito perfeito. Io ebbi, que é eu tive, né? Tu avesti, ele ebbe, noi avemo, voi aveste, essi ebbero. Io ebbi, tu avesti, ele ebbe, noi avemo, voi aveste, essi ebbero. Ebbero, né? Observe, né, que no italiano, né, não existe voi avesti, né? É sempre voi aveste, aveste. O E nunca soa como o I no final, né? Aveste. Agora, futuro semplice, futuro simples, né? Io avrò, tu avrai, ele avrà, noi avremo, voi avrete, essi avranno. Então, eu terei, né? Tu terás, etc, né? Io avrò, tu avrai, ele avrà, noi avremo, voi avrete, essi avranno. Imperativo presente, imperativo presente. Primeira pessoa não tem. Abbi tu, abbia colui, abbiamo noi, abbiate voi, abbiano coloro. Então, abbi tu, abbia colui, abbiamo noi, abbiate voi, abbiano coloro. Né? Tenham eles ou elas, vocês. Tá? Esse é o modo imperativo. Condizionale, modo condicional. O condizionale presente corresponde ao futuro do pretérito em português. Então, presente vai dar o nosso futuro do pretérito, vamos conjugar aqui. Io avrei, eu teria, né? Tu avresti, tu terias, ele avrebbe, noi avremo, voi avreste, essi avrebbero. Io avrei, tu avresti, ele avrebbe, noi avremo, voi avreste, essi avrebbero. E o conjuntivo, conjuntivo, modo subjuntivo, né? Corresponde ao modo subjuntivo. Vamos ao presente subjuntivo, que io abbia, que tu abbia, que ele ou que ele abbia, que noi abbiamo, que voi abbiate, que essi ou que essi abbiano, repetindo, que io abbia, que tu abbia, que ele abbia, que noi abbiamo, que voi abbiate, que essi abbiano. Ele, né? Ele aqui, né? Que ele, não que ele, né?
que ele, dá o li, tá? No português. GLI dá o li. Imperfeito. Imperfeito. Ou seja, pretérito imperfeito no português, né? Vamos então agora estudar o pretérito imperfeito. Que io avesi, que tu avesi, que ele avesi, que noi avesimo, que voi aveste, que esi avesero. Repetindo, que io avesi, que tu avesi, que ele avesi, que noi avesimo, que voi aveste, que esi avesero. Né? Que eu tivesse, que tu tivesse, etc. Né? Le temps composé se forme en ajoutant au temps simple les participes passés avuto. Ou seja, eu li aqui em francês, tá? Os tempos compostos se formam pela indicação ou pela adição, né? Ajoutant, né? A adição aos tempos simples do particípio passado do avuto, né? Tido, né? Então, se formam os tempos compostos, tá? Infinito, presente, avere, ter, haver, que corresponde ao francês avoir, o passado, avere, avuto, ter tido, tá? Esse é infinitivo. O infinito, passado, né? Avere, avuto, ter tido. O particípio, nós temos o presente e o passado, né? Avente, tendo, e avuto, tido. Avente, tendo, passato, avuto, tido, né? E por último, o gerúndio, o gerondif em francês, né? No presente e no passado. Havendo, tendo. E no passado, havendo avuto, tendo tido. Certo? Agora então vamos ver o emprego. O emprego do verbo avere. Como o verbo auxiliar forma tempos compostos dos verbos transitivos ativos. O amato, amei. Avrò, amato, amarei. Forma também tempos compostos de muitos verbos intransitivos. Né? Aqui ele estava como auxiliar de verbo transitivo, né? Amato, amar, né? Exige um complemento. E aqui não, são verbos que não exigem um complemento. Então, ele forma tempos compostos, tá? De muitos verbos intransitivos. O cenato, tenho jantado. O caminato, tenho caminhado. E o parlato, tenho falado. Sempre o H é mudo, tá? Não tem nenhum som. Em italiano, o verbo auxiliar avere não pode ser substituído pelo verbo tenere, ter, como ocorre em português, pois tenere tem um sentido mais material. Tá? Aqui tenere, em italiano, ele significa to keep, ou to hold, né? Manter ou tomar em inglês, né? Tenir, né? O tenir em francês, o halten, alemão, ou tener do espanhol, tá? Então, em italiano, o verbo auxiliar avere não pode ser substituído pelo tenere, tá? Então, há uma bela casa em campagna. Ele tem uma bela casa no campo, né? Há uma bela casa in campagna. Ele tem uma bela casa no campo. Bisognava tenerlo fermo. Bisogno significa need, precisar. Então, você precisava mantê-lo parado. Ou seja, você precisava mantê-lo calmo, tranquilo,
Né? Se nós formos lá no Google Tradutor, nós vamos obter a seguinte tradução: você teve que segurá-lo. Né? É bem diferente, você teve que segurá-lo, de você precisa mantê-lo calmo ou tranquilo. Né? Então, cuidado com as traduções mecânicas. Tá? Não existe em italiano a forma impessoal do verbo haver, frequente em português e francês, que é substituída por esser-se, ocorrer, existir, que significa ocorrer e existir. C'è, existe. Ci sono, existem. Tá? Então, é substituído por esser-se. Né? C'è e ci sono. Então, aí, com o significado de haver, né? de existir. O verbo havere entra em numerosas locuções. Vejamos uma delas aqui. Havere dá mais infinitivo, ter que. Então, se nós tivermos o verbo havere mais o dá, e em seguida a gente tiver o infinitivo, né, vai significar ter que. Havere da fare, ter que fazer. Havere da scrivere, ter que escrever. Outras locuções. Avere in moglie, casar com ela. Avere in moglie. Avere a mal, levar a mal. Avere dalla mia, ter a meu favor. Avere da dire, brigar. Averne abstanza, estar farto. E agora vamos fazer um treinamento em pronúncia de algumas frases usando o verbo havere. Aproveite para aumentar o seu vocabulário, né, e treinar bastante a pronúncia. São frases bastante usuais no idioma italiano. Tá? Aqui o verbo havere sendo usado como transitivo, tá? Sempre tendo um complemento. Ha una bella casa in campagna. Ou seja, ele tem uma bela casa no campo. Né? Isso aqui é o complemento do verbo ter. Ha una bella casa in campagna. GN dá um nha, tá? Então, campanha. La signorina ha bellissimi occhi neri. La signorina ha bellissimi occhi neri. CH dá um K. Occhi neri. Aqui o I. Esses I finais aqui, né? Significa que a frase está no plural, né? La signorina ha bellissimi occhi neri. A jovem tem lindos olhos negros. Tá? Esse H aqui já disse, né? Som nenhum. Né? Il mio amico è molto giovane, ha appena 20 anni. Ou seja, o meu amigo é muito jovem, tem apenas 20 anos. Tá? O G e o I da né? Esse I aqui fica quase, não aparece na pronúncia, né? Giovanni. Então, il mio amico è molto giovane, ha appena 20 anni. Vado a letto o sono, ou seja, vou para a cama, tenho sono. Tá? Ha la moglie malata. GLI da li. Então, ele tem a sua esposa doente. Ha la moglie malata. Questo soldato ha molto coraggio. Tá? E quase a gente não vai perceber ele. O
que U aqui dá o que, esse U aqui como se tivesse um trema pronunciado. Questo soldato ha molto coraggio. Esse soldado tem muita coragem. Non ha colpa nessuno per quello che è successo. Non ha colpa nessuno per quello che è successo. Successo. CE e CI dá o che ou ti, né? E CHE dá o que. E aqui, a gente já falou, como se tivesse um trema, quello, né? Então, ele não culpa ninguém pelo que acontece. Non ha colpa nessuno per quello che è successo. Bisogna dargli qualcosa, non ha niente da mangiare. Bisogna dargli qualcosa, non ha niente da mangiare. Você precisa dar-lhe alguma coisa, pois ele não tem nada para comer, né? Bisogna, verbo tunir, precisar, né? Agora, oggi non ho niente da fare. Oggi, non ho, aqui, né? Uma ligação, né? Non ho niente da fare. Hoje non ho niente da fare. Hoje eu não tenho nada para fazer. Ho voglia di fare un viaggio. Ho voglia di fare un viaggio. Ho voglia di fare un viaggio. Viaggio. Né? Então eu quero fazer uma viagem. Com chi ce l'hai? Com chi ce l'hai? Com chi ce l'avete? Né? Isso aqui é uma expressão muito usada em italiano. Literalmente ela significa com que você tem, né? Mas na verdade o que ela significa, o que foi, o que aconteceu. Tá? Então, com chi ce l'hai? Com chi ce l'hai? Agora, como verbo auxiliare della coniugazione attiva. Ho mangiato, eu tenho comido. Avranno detto, terão dito. Avreste creduto, teria acreditado. Avevate visto. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Estudamos o verbo avere, um dos verbos mais importantes da língua italiana, tá? Para você que está iniciando o estudo da língua italiana, esse estudo, essa aula vai ser fundamental, tá? Outro verbo importante é o verbo essere, né? A gente vai estudar mais adiante, então, tá? Por enquanto era isso e tchau!